vocês. Está no ar a partir de agora. Top News com fechamento. Eu já comecei até empolgada aqui, né, gente? Top News com fechamento do mercado. Vamos lá trazer as últimas notícias aí dessa tarde. Movimentos das bolsas do Brasil e do mundo, para vocês darem uma conferida. Esse Bovespa, principalmente, já começou o dia em queda, porém saiu virando, está no positivo. A gente vai entender um pouco mais disso daqui a pouquinho. Mas antes, deixa eu dar um oi para todo mundo que está aqui no chat. Agora que a gente está aqui ao vivo com todos vocês, tem muita gente que acompanha, né, a nossa programação ao vivo diariamente. E para todos vocês, fica aqui o meu muito obrigada sempre, antes de qualquer coisa. Sua companhia é muito mais do que importante para nós, né? E eu tô vendo já aqui de cara o Helder, que todos os dias está aqui com a gente, o MPK, que quando a gente entrou mais cedo aqui me mandou mensagem, querendo saber se estava tudo bem. Tá tudo bem sim, viu? É só ajustes técnicos e tá tudo certo. Então a gente está aqui agora ao vivo. Obrigada, MPK, Helder, Rui das Neves, que eu sei que está por aí. Regis Andrade, muito obrigada pelo elogio, pela companhia, audiência de sempre. Rogério também Torres, muito obrigada, Rogério. O Reiker Gil, que está por aqui também. Aí a gente vai com... E o Idel, que estava mais cedo por aqui. Enfim, muito obrigada pela audiência de todos. Eu espero contar, aliás, viu, com a colaboração de todos vocês aqui para a gente ir fazendo essas nossas entrevistas, bate-papo. Deixem suas dúvidas aqui no nosso chat, que eu estarei aqui sempre de olho no que está sendo feito. Bom, agora vamos lá. Vamos dar uma olhada nesse índice Bovespa. A gente tem aqui nesse momento... A Gisela, que bom te ver por aqui, Gi. Às vezes a gente não consegue, né, se falar todos os dias, mas que bom. É, exatamente. A gente teve um probleminha técnico, mas já está tudo certo, tudo mais do que ajustado. Estamos aqui, Gisela, ao vivo e a cores para todos vocês. Vamos olhar então para o nosso índice Bovespa, que começou, como eu falei para vocês, o dia numa queda, gente. A gente começou o dia no patamar negativo, não só pela questão da commodity, mas também trazendo toda esses temores, essa aversão ao risco por causa dessa definição de meta, né, de inflação. Vai ter renovação, não vai ter renovação de meta, vai ser refeito, não vai ser refeito, enfim. Todos esses riscos aí domésticos já refletiram bastante na nossa bolsa. Além disso, a gente tinha o peso do setor de commodities. A gente teve uma queda na segunda sessão dos contratos futuros da Allianz, trazendo o minério de ferro para uma queda de mais de 1%. Em relação ao petróleo, a gente até começou o dia no patamar negativo, mas agora a gente tem uma leve alta. Nesse momento, a gente tem o petróleo Brent subindo 0,27, com barril $86,62, WTI sobe 0,66%. E aí aqui, né, quando a gente consegue virar o setor de commodities, isso acaba ajudando bastante o índice Bovespa. Vamos mudar o nosso monitor de mercado para o volume, pra vocês entenderem. A gente tem uma alta de 0,80 agora. O índice Bovespa que voltou para os 108 mil pontos, a gente está nos 108.947 pontos. Chegamos a testar os 109, mas não seguramos, tá? Então a gente vem aqui nos 108 mil e aí no dólar futuro a queda é de 0,81%, a moeda americana voltando a ficar um pouco abaixo do patamar dos R$ 5,20, agora cotada a 5,18. Nas altas e baixas, olha só, Bancões, Petrobras é que estão ajudando realmente esse índice Bovespa de manter agora no positivo. Em relação a Bradesco, a gente tem uma alta aqui de mais de 3%, BPAC 11 houve resultado sendo divulgado, provisionamento de Americanas, né, no resultado ainda assim sendo bem recebido pelo mercado hoje. A gente tem logo depois no fechamento do mercado resultado de Banco do Brasil que vem aparecendo em alta desde o período da manhã e segue aqui nesse momento alta de 0,62%. Então são os bancões, setor de commodities que tem ajudado realmente esse índice hoje. Na ponta negativa, Vale ainda praticamente um 0 a 0, mais 0,06 no negativo. Depois a gente vem com companhias aqui, com a Azul, por exemplo, caindo 3,52%. Algumas companhias do setor de petróleo que não estão conseguindo acompanhar essa volatilidade da commodity lá fora. Esse é o cenário por enquanto por aqui. A gente tem muita coisa para poder acontecer nesse finalzinho de tarde. Tem reunião do presidente Lula, tem a gravação, né, de um programa com o presidente do Banco Central, Campos Neto, e existe uma grande expectativa de algumas falas ali que possam sair antes do fechamento do mercado. Tudo pode ajudar a fazer preço, mas a gente segue acompanhando para trazer tudo em primeira mão para vocês. Agora, para a gente saber como é que a gente está com o mercado internacional, ele, seu Gabriel Monteiro, que faz o fechamento do mercado junto comigo. Gabriel, boa tarde. Boa tarde, dona Débora Oliveira. Não apareci por aqui no começo da tarde, não tivemos BMC Stock, mas agora, claro, trazemos todas essas atualizações de mercado, o que está acontecendo no Brasil e no mundo durante o nosso fechamento do mercado. Fechamento aguardado por muitos, viu, Débora Oliveira? Tem bastante gente no chat
que adora acompanhar o Top News e eu adoro, claro, acompanhar o mercado internacional. Já que eu não dei aquele panorama geral aqui no nosso início de tarde, no nosso BMC Stock, eu vou trazer aqui as principais atualizações para as bolsas internacionais, começando sempre pela Ásia. Na Ásia nós temos um fuso horário diferente, as bolsas rodam pela madrugada, acabam ali no comecinho da manhã, umas 5h30, 6 horas da manhã. A maioria das bolsas lá na Ásia acaba se encerrando aí antes de nós começarmos o nosso dia. E nós temos aqui um dia bem agitado, principalmente repercutindo o que aconteceu lá nos Estados Unidos na semana passada, ainda com muitos receios. Nós temos a economia internacional sobre muitas dúvidas, a taxa de juros e a condução da política monetária nos Estados Unidos ainda muito incerta. Isso acaba afetando o mercado internacional como um todo. E hoje nós tivemos um dia bem dividido na Ásia. Nós tivemos Nikkei 225, principal índice acionário japonês, fechando no negativo, 0,88% de queda. Também temos algumas questões envolvendo ali a tomada de decisão de política monetária, a indicação de novo presidente e vice-presidente para o Banco Central japonês. Então nós temos no dia 27 de fevereiro, já ainda neste mês, a alta câmara lá do Japão aprovando a indicação, as indicações do governo para o Banco Central. Então no dia 27 de fevereiro nós devemos ter uma decisão sobre isso e, claro, uma movimentação interessante na Bolsa lá no Japão. Hoje, por conta de todo esse cenário incerto internacionalmente, nós temos 0,88% de queda para as ações no Japão. Também tivemos divulgação do PIB japonês, então tem uma agenda bem agitada nesse começo de semana. Quem não estava bem aí nessas bolsas asiáticas era Japão e Hong Kong, índice Hang Seng também fechando no negativo. Pouco negativo, é verdade, 0,12% de queda, mas o sinal aí trocado em relação à China é bem importante. Nós temos Kospi também na Coreia em sinal negativo, 0,69%. Xangai é quem estava voando ali de bem com a vida, 0,72% de alta para Xangai. SZSE Component também fechando no positivo, 1,14% positivo. Já lá na Europa nós temos um cenário um pouco mais animado, nós temos os principais índices acionários europeus ganhando bastante valor no começo dessa semana, 0,58% de alta para DAX, principal índice acionário alemão e um dos principais, claro, da zona do euro, da Europa, 0,58% de alta, 0,83% de alta para FTSE. Lá no Reino Unido nós temos CAC 40 também na França, 1,11% de alta, então uma alta bem considerável, e Eurostoxx, o índice Eurostoxx 50, 1,03%. Já nos Estados Unidos nós começamos o dia meio morno, entre perdas e ganhos, alguns índices negativos, alguns índices positivos, e aí durante o dia nós tivemos um mercado bem animado. Lembrando, temos uma data bem interessante neste início de semana, na próxima terça-feira, no caso amanhã, teremos a divulgação dos dados de inflação lá para os Estados Unidos. É um importante dado aí já para o mês de janeiro, e aí a gente vai ter que analisar, o mercado como um todo vai ter que analisar se a inflação está realmente diminuindo, está desacelerando, ou se é um efeito ali isolado da queda no preço das commodities globais. Lembrando, o núcleo nos Estados Unidos, que exclui energia e alimentos, ainda está muito alto, ainda está com um ritmo ali acelerado, uma manutenção daquele ritmo acelerado. Então é uma divulgação interessante, vai ser divulgada amanhã a inflação para os Estados Unidos. O mercado no começo do dia estava esperando esse dado, mas ganhou um pouco de tração ao longo do dia. Nós temos neste momento 1,02% de alta para Dow Jones, 1,04% para S&P 500 e Nasdaq subindo 1,45%, Débora. Isso aí. Bom, vamos ao nosso giro de notícias. A gente começa essa edição falando hoje sobre criptomoeda. Gabriel, a Xstage, plataforma de ativos digitais da XP, pretende estimular os clientes a fazerem portabilidade para trazer tokens negociados em corretoras concorrentes e sua maioria criptoativas. A plataforma lançou um projeto piloto que vai permitir a portabilidade de criptoativos inicialmente disponível para um grupo de colaboradores. Futuramente, a plataforma deve permitir a funcionalidade para grupos de clientes. Segundo a XP, a nova funcionalidade atende a uma demanda dos clientes. Entre aqueles que já possuem criptoativos, 88% gostariam de ter os tokens na XP, segundo pesquisa interna. A XP informou que a possibilidade será disponibilizada em fases para os clientes elegíveis ao longo de todo esse ano. Em janeiro, a plataforma deu início à negociação de mais 3 criptoativos, a da Cardano, Litecoin e também a Solano. Eles complementam já o portfólio que contava já com Bitcoin, Ether, Link e Matic, Gabriel. Olha só, criptoativos, inclusive criptoativos, temos um levantamento interessante saindo nessa semana.
que é um dos ativos mais adorados pelos brasileiros. A gente tem pouca gente na bolsa, mas muita gente investindo em Bitcoin e seus aliados ali, seus parelhos. Então, é um mercado muito insuflado. A América Latina como um todo é um dos maiores mercados de criptoativos do mundo. E agora nós temos XP, BTG, outras plataformas ali, incluindo a custódia de criptoativos e, claro, tentando trazer essa parcela bem considerável de investidores aqui no Brasil. Nós temos outras notícias aqui, dona Débora Oliveira. O órgão regulador de Nova York manda suspender a emissão de stablecoin da Binance. O New York State Department of Financial Services, que é o Departamento de Serviços Financeiros de Nova York, publicou um comunicado em que ordena que a Paxos, blockchain responsável pela stablecoin Pax, própria, e a BUSD da Binance interrompa a emissão da BUSD. Vale a pena destacar que as stablecoins são criptomoedas pareadas a algum ativo real. Nesses casos, ao dólar. Ou seja, a BUSD, que é o dólar da Binance especificamente, nós temos a proporção 1 para 1, Débora. A cada $1, a cada uma moeda fiduciária que é depositada ali na emissora, nós temos a emissão de uma stablecoin. São muito utilizadas para fazer essas transações dentro do mercado de criptoativos. Para não ficar convertendo para dólar, para depois converter para outra criptomoeda, eu converto direto ali para uma moeda estável, uma moeda que é parelha ao dólar, e aí eu consigo fazer as minhas transações no meu dia a dia. A BUSD é uma das principais aqui utilizadas no mercado, e essa suspensão aí vai dar o que falar no mercado de criptoativos, Débora. Com certeza. Bom, falando agora do setor de varejo, a Americanas protocolou na última quarta-feira um pedido de exclusão de 149 nomes da planilha apresentada pelo Santander, que conseguiu na Justiça uma autorização para realizar diligências para busca e apreensão das caixas de correio eletrônico de funcionários da varejista. De acordo com o valor, a Americanas afirma que a lista apresentada pelos bancos extrapola as determinações judiciais, citando como exemplo um funcionário do Departamento Jurídico que secretariou uma reunião do Conselho Fiscal da Lojas Americanas e teve seu nome indevidamente incluído nessa lista. E ainda nesse mesmo assunto, os advogados do Santander protocolaram na última sexta-feira um documento onde acusam a Americanas de oferecer grande resistência às diligências de busca e apreensão de e-mails de executivos e outros funcionários da varejista nos últimos 10 anos, o que já foi autorizado, claro, pela Justiça. Na manifestação, a Justiça de São Paulo, a instituição financeira, chega a dizer que a varejista não atua de boa fé e tenta a todo custo obstruir o andamento da busca e apreensão. O banco cita dificuldades impostas pela empresa na diligência realizada na quinta-feira nas instalações de Americanas, que teria sido, claro, atrasada em aproximadamente 8 horas. A manifestação apresentada na semana passada informava que seriam realizadas diligências na sexta-feira, no sábado e domingo, e também no dia de hoje, segunda-feira, Débora. E uma pesquisa feita na semana passada mostra que 61% dos que foram entrevistados acreditam que a Americanas vai conseguir superar essa crise. Acompanhe. A LTS, holding de Jorge Paulo Lemann, Marcel Teles e Beto Sicupira, contratou uma pesquisa para saber o tamanho do estrago na imagem da Americanas após a divulgação de problemas contábeis na varejista, segundo Lauro Jardim, do jornal O Globo. O levantamento, feito pelo IPESP entre 6 e 8 de fevereiro, entrevistou 1.500 pessoas em todo o país. Para 61%, a companhia vai superar a crise, enquanto 39% consideram que investigar o ocorrido e levar os responsáveis à justiça é o mais importante neste momento. Já sobre preservar empregos, isso é significativo para apenas 23% dos participantes da pesquisa, enquanto 15% disseram que prestar esclarecimentos à sociedade tem peso relevante no caso. E o Itaú BBA reiterou a recomendação de compra para Suzano com preço-alvo a R$ 63. Para o banco, a empresa deve conseguir manter a alíquota efetiva próximo de 25% no médio e longo prazo, mesmo com a medida provisória que prevê o alinhamento das regras brasileiras de tributação com um padrão internacional para preços de transferência.
E os papéis da BRF operam entre os destaques de alta dessa segunda-feira, depois da publicação de um relatório do Morgan Stanley elevando a recomendação da ação para o equivalente a neutro. Para o banco, a ação já passou por forte correção e agora a recompensa em relação ao risco parece mais equilibrada. JBS, que teve a ação reiterada pelo banco como top pick do segmento, também opera em alta. A venda de imóveis novos cresceu 12,2% entre janeiro e novembro de 2022, na comparação com os mesmos 11 meses de 2021, segundo o indicador Abrainc-FIPE, feito com 18 empresas ligadas à Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias. Foram comercializadas 146.412 unidades. O número, que não abrange dezembro de 2022, já supera em 1,9% o que foi vendido em todo o ano de 2021. Recorde histórico até então, com 143.576 unidades novas comercializadas. De janeiro a novembro, foram vendidas 99.244 unidades dentro do programa habitacional Casa Verde e Amarela, que voltará a chamar Minha Casa Minha Vida, o que corresponde a 67,7% do total comercializado pelas associadas da Abrainc. O segmento de médio e alto padrão ficou com 29,8% das vendas. Outros segmentos foram responsáveis por 3,5% das unidades vendidas. Bom, e antes da gente ir para um rápido intervalo comercial, só quero lembrar para vocês que estão nos acompanhando de deixar o like aqui na nossa programação. Essa é uma forma de você reconhecer o nosso trabalho, né, e da gente também conseguir entregar o nosso conteúdo para cada vez mais pessoas. Então dá uma conferida aí, se você já deixou o like por aqui, que a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta com o Mário Goulart para repercutir mais sobre esse mercado. Então não sai daí que a gente volta já. PMC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Aqui você pode negociar índices como o DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Estamos de volta e agora, claro, trazendo nossos convidados, todos os dias os melhores convidados aqui disponíveis no mercado para nós entendermos o que está acontecendo com a Bolsa de Valores, tanto aqui no Brasil quanto no mundo. Nós temos economistas, grandes analistas, fundamentalistas e grafistas, então se você caiu de paraquedas aqui na BMC News, pode ter certeza que terá a melhor informação sobre finanças e sobre mercado financeiro. Mas, claro, para inaugurar o nosso dia de hoje, depois desse leve apagão que nós tivemos, essa queda técnica aqui na nossa programação, receberemos, claro, Mário Goulart, analista, CNPIP, criador do canal O Analisto. Mário, por favor, fique à vontade, seja muito bem-vindo aqui à nossa programação. Assunto é o que não falta, Mário. O mercado financeiro está cheio de polêmicas e a gente está aqui para elucidar cada uma delas.
Boa tarde, Débora. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, pessoal aí que está nos assistindo. Boa tarde, pessoal no background aí da BMC. Pois é, hoje tivemos aí uma polêmica interessante, para dizer o mínimo, no Banco Pactual, né? Continuando, eu acho que o grande assunto que dominou a semana, as últimas semanas, aí talvez o último mês, eu acho que o evento aconteceu no dia 11 de fevereiro e Americanas dominam o assunto, e hoje foi assunto lá na apresentação de resultados do Pactual, né? O que aconteceu? O CEO do Pactual chegou na apresentação de resultados e falou que foi vítima de uma fraude contábil. O negócio foi nessa, né? A conversa foi nesse ponto. A Débora lembrou agora há pouco, né? O Pactual teve um bom resultado, ele vai subindo hoje quase, a última vez que eu olhei estava subindo quase 3% o papel. Ele teve um resultado interessante, que foi bastante prejudicado pelo provisionamento. Eles fizeram um provisionamento, é legal que você lê assim a apresentação de resultados, eles falam evento não recorrente, eles diversas vezes se referem ao evento não recorrente. Então por conta do evento não recorrente, nosso lucro foi reduzido aqui e tal, e agora devido ao evento não recorrente, nós tivemos que fazer um provisionamento de 1,1 bilhão de reais, mas está tudo bem, está tudo em ordem, e então teve deram essa reacendida no assunto Americanas aí hoje durante a apresentação, né? Diria que teve dedo na cara e tudo, ô Mário. É a segunda vez que nós vemos algum grande ente aí do mercado financeiro apontando esse acontecimento como uma grande fraude contábil. O Fundo Verde veio a mercado há algumas semanas atrás também falando que foi vítima da maior fraude já vista no mercado brasileiro. Agora temos o BTG Pactual, que é uma grande instituição financeira, inclusive credora de Americanas, também apontando essa grande fraude no mercado. A gente está evitando esse termo porque ainda tem muito a ser estudado, mas você acha que o mercado está interpretando dessa forma? Foi uma grande fraude ou são apenas esses players isolados que estão interpretando dessa forma? Como que você avalia toda essa situação envolvendo Americanas e o impacto sobre o mercado? Porque é resultado de aéreas, a gente fala sobre dificuldade de rolar dívida por causa de Americanas, a gente falou de Light na semana passada também com dificuldades possivelmente impactadas pelo caso Americanas, nós temos Lojas Marisa também, então Americanas vai mexer com essa temporada de resultados praticamente em todos os setores, a gente vai ver companhia aí tendo problemas por toda a nossa temporada de balanço. Como que você está avaliando essa posição tanto de BTG como alguns outros entes de mercado, já tratando como fraude e tocando o assunto? Pois né? Vamos falar de bancos, né? Até porque os bancos hoje estão mexendo muito o mercado das grandes altas, aí Itaú está disparando, voltando a disparar, né? Itaú já tinha tido na semana passada, na divulgação de balanço deles, uma alta de 8%, ela foi um pouco contida pelo resultado, e engraçado, todas as justificativas para os grandes movimentações de mercado dos bancos nessa temporada de balanços estão ligados a Americanas e os problemas decorrentes de Americanas. Então, a grande interpretação foi que o Itaú teve um bom resultado e foi pouco afetado pelas Americanas. Aí o Bradesco teve, hoje está subindo, hoje está recuperando um pouquinho, mas na semana passada divulgou o resultado e o grande driver daquela queda, acho que foi de 7, 8% também, acho que 7%. O ADR chegou a cair 10%, depois recuperou um pouquinho, a ação aqui no Brasil foi uns 7%. O grande driver, a grande motivação que movimentou a história toda foi o impacto de Americanas, né? Agora você vê o Pactual também só falando de Americanas. Hoje, depois do fechamento, a gente vai ter Banco do Brasil. Está todo mundo numa expectativa muito grande do Banco do Brasil. Eu estava olhando até aqui uma matéria dizendo que 83% dos analistas acham, 87% dos analistas consultados acham que o banco que vai entregar o melhor resultado nessa
nessa temporada de balanços, nesse fechamento de 2022, né? É referente ao Banco do Brasil, porque ele estaria menos exposto a Americanas. Então, todo mundo está falando de Americanas. E isso se espraiou para o mercado inteiro, né? Você vê aí as varejistas, o que hoje estão subindo também, Via e Magalu estão subindo, as varejistas eletrônicas. As varejistas de loja física, não, a Renner está andando de lado, a Marisa acho que estava caindo um pouquinho, mas as varejistas estão subindo porque o mercado interpreta que elas se beneficiariam de uma eventual quebra das Americanas e também de uma recomposição de carteira. O cara que tem que ter um percentual total dedicado a varejo, com a praticamente pulverização das ações das Americanas, o pessoal tem que recompor comprando outras varejistas, e a Magalu e a Via Varejo teriam se beneficiado desse movimento. Então, o mercado, quando tem dois assuntos grandes no mercado hoje, um deles é a curva de juros, né? E o outro são as lojas americanas impactando aí toda a temporada de balanços. E aí a gente viu uma estratégia diferente adotada por bancos diferentes, Mário. Eu gostaria de saber da sua avaliação, o que seria melhor nesse cenário. Nós temos, por exemplo, o Itaú, que decidiu provisionar uma pequena parte daquele crédito concedido a Americanas na PDD, então provisionando agora. No próximo resultado a gente deve ver mais um provisionamento para a dívida de Americanas. A gente tem Bradesco, 4 bilhões de provisionamento, e agora também BTG Pactual, mais 1 bilhão e 100 milhões de reais, tentando ali provisionar a dívida como um todo, 100% do capital em risco provisionado já nesse primeiro resultado. Como que você avalia essa estratégia adotada pelos bancos? O que parece ser o melhor caminho, pelo menos até agora, né? A gente tem poucas informações sobre o impacto real da crise de Americanas. Mas é melhor para os bancos já anunciar esse provisionamento de uma vez só? É 4 bi na veia e daí a gente esquece esse assunto nos próximos meses? Ou ficar de 3 em 3 meses lembrando aí que você tem uma dívida de Americanas que ainda não foi paga? Vamos retroceder 4 meses para trás, né? Desculpa, 3 meses para trás, quando saíram os balanços dos bancos em relação ao terceiro trimestre. Deixa eu ver se eu até acho essa informação rápida aqui. Eu tinha em algum lugar aqui eu preciso procurar, mas eu fiz um comparativo ali. O Bradesco já estava sofrendo com crédito de pessoa física, né? Então, acho que eles preferiram arrancar esse esparadrapo, porque já era um negócio complicado dentro da situação bancária do próprio Bradesco, né? Eles já estavam com esse incômodo nas costas, já tinham essa questão, e acho que eles falaram, vamos provisionar agora, sentir o impacto na ação e vamos tranquilo. O Itaú, eu acho que ele talvez não tivesse uma exposição tão grande, falou, eu acho que dentro da minha composição de carteira, a gente consegue acertar aí um pouco melhor, aí a gente consegue digerindo esse, como diz o outro lá, comer o boi a bife, né? Vai fatiando o problema, vai provisionando um pouquinho aqui, um pouquinho ali e vai acertando. Eu quero ver, e eu acho que talvez assuste um pouco, a gente ainda não sabe, mas tem balanço de Nubank essa semana também, né? E o Nubank é um banco cuja maior parte do crédito é pessoa física, então talvez ele tenha aí uma sensibilidade maior. Eu não sei como é que estava o Nubank em relação às Americanas, se ele tinha crédito corporativo para ela, mas talvez esse negócio cause um impacto maior. Mas realmente depende muito da composição de carteira de cada banco, de cada instituição financeira. Eu tenho a impressão minha, e é uma impressão pessoal minha, mas que eu acho que o Bradesco decidiu arrancar o esparadrapo logo, sentir as dores e partir para frente.
Eu vou até trazer aqui o setor bancário para poder a gente dar uma olhada. Esse setor que começou o dia, mesmo quando a gente ali estava no período da manhã, na abertura, né, com o Ibovespa no patamar negativo, a gente tinha a maioria de alta aqui no setor, muito que estava sendo puxado por BPAC, que ainda sobe aqui 2,36%. A gente teve no início do dia Banco do Brasil em queda, mas virou para o patamar positivo e permanece assim. Tem expectativa, então, aqui do resultado para Banco do Brasil, subindo 0,62%. E Tub3 é quem vem liderando altas aqui no setor, 3,73%. E Tub4, 3,64% de alta, ou seja, o setor inteiro surfando nessa onda aqui, né, positiva, com tudo mesmo, né, com tudo que tem acontecido, mas com esses resultados sendo divulgados. Eu vou trazer aqui a curva de juros para poder a gente também comentar um pouquinho aqui sobre essa curva, né, o Mário. A gente tem aqui hoje uma curva no geral, se a gente for pegar uma média geral muito mais estressada. A gente tem todo esse cenário, né, fiscal, essas incertezas em relação à meta de inflação, né, e isso já tem feito a curva empinar em alguns pontos. E eu queria entender, do seu ponto de vista, qual que é o recado que a gente tem que tirar disso? Porque, ao mesmo tempo que em alguns momentos a gente vê o mercado ganhar um certo otimismo, dando a desacelerada na curva, se a gente for olhar no geral lá para frente, é preocupante o que vem empinando disso e das incertezas que têm sido geradas. Então, eu queria entender do seu ponto de vista, qual que é o recado que a gente deve tirar no momento em que a gente vê os juros lá na frente subindo tanto? Pois é, o governo, eu não sei se essa estratégia que o governo está... o governo na figura do presidente da República, né? Porque você tem, quando você fala em o governo, você tem várias entidades. Então, você tem aí o Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, tentando instituir a ideia de que vamos ter um novo arcabouço fiscal. Ele tem tentado passar uma mensagem um pouco mais tranquila, sem desautorizar o presidente da República. Você tem a ministra do Planejamento também, com uma visão um pouco macroeconômica um pouco mais responsável. E aí você tem o presidente da República, que nos últimos, 2 semanas, praticamente de forma diária, ele vem atacando o presidente do Banco Central, vem atacando a política de juros no Brasil. E vamos lá, juro alto significa... Por que a gente tem juro alto hoje? Uma das razões é para controlar um pouco o dólar. Você tem a expressão matemática aí de uma falta de confiança na capacidade do governo de honrar seus compromissos. Então você tem esse juro desse tamanho. A gente pode discutir aí se talvez fosse 13 ou 12,75, talvez teria espaço aí para 1% de discussão, mas não muito mais que isso. Os juros não são altos por maldade. Mas uma coisa que ajuda, que os juros altos ajudam, é que com o juro alto, muito agente estrangeiro põe dinheiro no país para lucrar com esse juro, e isso ajuda a manter o câmbio controlado. Então esse é o joystick, vamos dizer assim, que o Banco Central tem para controlar um pouco a inflação, controlar câmbio. Então, porque se o dólar dispara, petróleo dispara, e você tem uma série de elementos em cadeia aí. Tá tudo bem, você consegue aí alguma coisa positiva, sendo o Brasil exportador de commodity, você tem uma entrada de dinheiro por conta de venda de soja, de minério de ferro, mas você tem outros custos associados que vão na veia da inflação para a população. Então, é um instrumento um pouco delicado. E o que o governo conseguiu fazer, o presidente Luiz Inácio, o que ele conseguiu fazer nesses últimos 2 dias? Ele estressou a curva de juros, ou seja, muita gente que falava em uma gradual redução dos juros esse ano, está vendo que a redução vai ser muito mais gradual. Estou olhando aqui que os juros só começam a cair lá para hoje, né? Olhando a curva aqui que eu estou de CDI futuro, ele fica em 13,70, né? Isso é média ponderada dos juros, mas ele fica em 13,70, 13,60 até março do ano que vem. Só depois que ele começa a cair efetivamente, né? Então
E muita gente falava, não, puxa, já em meados de 2023, julho, agosto, eles começariam a cair. Então, ele conseguiu estressar essa curva de juros e estressou o dólar também, porque o dólar ele estava embicando lá para os R$5, voltou para quase 5,30, hoje está caindo de novo, né? Dois pregões de calmaria em Brasília, sem ninguém falar nenhuma bobagem, o dólar deu uma acalmada. A gente tem aqui, a última vez que eu olhei, estava 5,17, 5,18, né? Caindo dos 5,22 que fechou na sexta-feira. Então, eles conseguiram um efeito duplamente ruim para a população, que é aumentar juros, levar a curva de juros, piorar as expectativas dos agentes de mercado e piorar o dólar também. Então foi um negócio realmente meio tiro no pé. Mas o presidente confia em sua capacidade política. Muita gente acha que ele é um grande estrategista, que está tentando fazer alguma coisa com isso. Outros acham que é um senhor de idade esclerosado e raivoso. O que predominou em termos de efeito até o momento é a conversa do senhor esclerosado e raivoso, né? Ele conseguiu 2 efeitos ruins. Mas vamos ver aí. Hoje tivemos aí a notícia relativamente positiva, que a discussão de meta de inflação vai ficar só para quando a questão do arcabouço fiscal do Haddad é resolvida. Então hoje pacificou um pouco. A gente já semana passada, 10 dias atrás, a gente estava falando aí no topo da curva de 13,80, 13,90. Hoje está 13,70. Então parece que esses dias acalmou. Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos, né? O Brasil é um verdadeiro trem fantasma em termos de política. Cada curva é um susto. Perfeito, inclusive trazendo as cenas dos próximos capítulos, o spoiler, o teaser trailer aqui do que a gente pode esperar para o Brasil nesse começo de ano. Nós tivemos hoje uma fala da ministra do Desenvolvimento, Simone Tebet, nós temos aqui a ministra do Planejamento e Orçamento, né? E ela falando sobre a bala de prata que o governo teria em sua mão, que seria a reforma tributária. Falou sobre a discussão, deve sair uma reforma, falou que realmente é muito difícil fazer uma reforma tributária, pelo apoio, claro, que tem que ter no Congresso, tem que passar pelas 2 casas legislativas, tem uma discussão tremenda para conseguir ali chegar próximo de uma reforma que seja a ideal. Tem gente falando que não teremos uma reforma ideal, mas teremos a reforma possível. Então, é uma discussão muito difícil, envolve muito capital político e normalmente essas grandes discussões ficam para o começo do governo. Mas essa discussão ainda deve demorar, deve ser para o meio do ano para frente. Nós temos a apresentação do novo arcabouço fiscal, que deve ficar para abril. Nós temos a revisão ou não de uma meta de inflação, que deve ficar para a reunião de junho, que é tradicionalmente ali reconhecida por discutir, claro, discutir as metas de inflação tanto para o ano corrente quanto para os conseguintes. Então a gente pode, claro, ter uma discussão sobre uma revisão da meta de inflação para 2023, não é o certo, mas deve ficar só para junho mesmo. Mas, aqui no curto prazo, nós temos Haddad falando para o diretório do PT, indicando que já tem todos os projetos, tanto para revisão do salário mínimo acima da inflação, tanto para a isenção até R$5.000 do imposto de renda. Isso foi apresentado na campanha de Luiz Inácio Lula da Silva, foi visto ser praticamente impossível fazer nesse curto prazo, mas a equipe econômica já está montando uma reforma do imposto de renda já para ser aprovada e, claro, com uma ampliação da faixa de isenção. Nós temos também um programa de renegociação de dívidas. Então, as primeiras medidas que estão sendo tomadas são aquelas medidas de maior impacto na receita, ou seja, a gente vai ter menos receita com impostos por conta da revisão de uma possível reforma ali do imposto de renda, teremos menos receitas e até mais custos com uma revisão para cima do salário mínimo, acima inclusive da inflação, e as discussões sobre o que a gente pode fazer com as finanças do país estão sendo afastadas lá para frente, para junho, para julho, para agosto, para setembro. Como é que você enxerga essa agenda econômica para as próximas semanas? A gente pode ter novamente uma grande discussão de o que será da nossa agenda econômica enquanto não passar a reforma tributária, enquanto não estiver em discussão, claro, a reforma administrativa. Como que você está vendo a ordem de prioridades, claro, do novo governo para colocar essas pautas de maior impacto positivo
para frente e as que podem ter um impacto negativo agora próximo do começo do ano, onde tem maior capital político? Olha, do ponto de vista do maquiavelismo clássico, né, o governo deveria fazer agora as maldades e não as bondades. Ele deveria fazer bondade perto de eleição, certo? O negócio mais interessante do ponto de vista eleitoreiro, que é o que conduz o Brasil, no fim das contas, o pessoal está pensando agora em quantos prefeitos vai conseguir fazer na eleição de 2024 para poder ver quantos deputados vai conseguir eleger em 2026. Essa é a lógica. Mas esse governo ele parece estar colocando um pouco a carroça na frente dos bois. Ele quer cumprir as suas promessas de campanha, agradar a população. Eu não sei se ele quer evitar que comece um estresse grande em termos de popularidade, a popularidade caia muito rápido. O problema é que onde é que você vai tirar dinheiro para isso? A gente já está apontando para um problema de fechamento de conta desde o ano passado, desde o pacote de bondades aí que o Bolsonaro veio fazendo para tentar se reeleger, botar Auxílio Brasil subindo para R$600, tentar fazer salário mínimo mais alto. O problema é que quem vai pagar essa conta? Quando você sobe salário mínimo no Brasil, é uma loucura para o governo. Por quê? Porque as aposentadorias são dadas por ele. Então você tem um impacto gigantesco. Qualquer R$2 que você sobe no salário mínimo no Brasil, você tem um problema fiscal lá na frente. E realmente as discussões difíceis o governo não está querendo ter, até porque a margem apesar de legal, o governo conseguiu fazer o Arthur Lira presidente da Câmara, mas foi assim, o arco de apoio do Arthur Lira foi a Câmara inteira. Ficaram lá, acho que 40 deputados não votaram no Arthur Lira. O Senado, a mesma coisa. Foi um custo caro de aprovar o Rodrigo Pacheco para mais um mandato na frente do Senado. Então, acho que o governo está empurrando um pouco com a barriga. A questão da reforma tributária, a reforma tributária que existe aí proposta, que é do grupo lá do Bernardo Api, ela é muito interessante. Eu acompanhei, na época eu participava da Câmara, de algumas câmaras setoriais, notadamente a da indústria ferroviária, e eu acompanhei como integrante do Conselho Fiscal da Associação Brasileira da Indústria Ferroviária a questão a proposta da reforma tributária do API. Ela é muito interessante, ela é muito legal, essa colocação, essa substituição desse monte de impostos em cadeia que a gente tem no Brasil, ela, pelo imposto de valor agregado, ela é muito benéfica. Eu acho que simplificaria muito o nosso manicômio tributário. O problema é que ele esbarra em alguns grupos de interesse e no Brasil tudo tem que ser contornado com grupos de interesse, porque grupos de interesse têm bancada na Câmara. Notadamente, ela prejudica os estados produtores do agronegócio. E a bancada do agronegócio talvez seja a maior bancada da Câmara. Então, isso vai ter que ser muito, muito bem amarrado lá dentro, para que essa questão se acerte. Porque você tem a questão da tributação na origem e no destino. Você vai começar a ter tributação no destino, e o estado que vai receber é o estado de destino. O estado de origem, que são os estados fortes no agronegócio, majoritariamente, eu lembro do Mato Grosso, que ele tinha muita produção e pouco consumo, ele ia acabar sendo prejudicado nessa história. Então, vai ter que ser pensado aí um remendo para acertar a questão dos estados do agronegócio. E o capital político, a gente sabe que não é muito... O Luiz Inácio não tem muita margem de manobra no Congresso. Então, vai ser um negócio tenso essa questão de querer fazer as bondades sem dinheiro especificamente para isso. O meu temor é que essa reforma tributária acabe não substituindo impostos. A gente conhece o Brasil como é que é.
não vai substituir impostos, mas vai criar mais um imposto. Legal, temos todos esses e teremos também o imposto de valor agregado. Vai ser um negócio interessante. Eu sinceramente estou ansioso para ver como é que eles vão equacionar essa questão. Perfeito. Mário, queremos muito agradecer a tua participação aqui conosco. É sempre muito bom poder contar com a sua colaboração aqui, principalmente no fechamento do mercado. Espero poder contar sempre com você. Uma ótima semana para você. Estamos só na segunda-feira, tem muita coisa pela frente. A gente se vê nas próximas. Valeu, obrigado, Débora. Obrigado, Gabriel. Obrigado para os espectadores nossos aí. Quem quiser me acompanhar, dá uma olhada lá no meu canal, O Analisto, no YouTube. Tem também o Analisto no Instagram. Tem no Twitter, mas eu não tô postando nada. Mas coloca lá, de repente eu faço algum comentário por ali, é muito raro. Uma boa tarde para todo mundo, uma boa semana. Boa tarde também para o pessoal aí do background da BMC. E até a próxima. Muito obrigado pelo convite. Até mais. Tchau. Muito obrigada. É isso aí. A gente vai agora para o intervalinho comercial. O Ibovespa em alta 0,61%, 108.670 pontos. O Ibovespa seguindo para o segundo dia consecutivo de alta. Na sexta-feira a gente tinha fechado no patamar positivo, mas um dia de Ibovespa sem tanta definição, foi praticamente no voo mais baixo, enfim. A gente vai trazer análise técnica aqui hoje ainda sobre esse índice, sobre outros setores, mas agora a gente vai para um rápido intervalinho comercial. Na volta a gente vai falar mais sobre mercado, então não sai daí que a gente volta já. BMC News, informação que gera valor. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Estamos de volta com mais notícias aqui de mercado. Quero falar sobre a Vitia Fertilizantes e Biológicos, que anunciou hoje ao mercado a aquisição da Agro 21 Soluções Aéreas e Agronômicas. A startup com sede em Cravinhos, no estado aqui de São Paulo, fornece serviços de agricultura de precisão com foco no uso de drones para a liberação de macrobióticos. Seguindo o modelo de aquisições da Vitia, o fundador da companhia, Anderson Galo de Sá, permanecerá na operação como sócio minoritário da Agro 21. O comunicado diz que a aquisição reforça o posicionamento da Vitia no segmento de macrobióticos. Para além, claro, de vendas dos produtos, a companhia agora oferecerá também o serviço de aplicação aos agricultores. Os valores dessa operação, até o momento, ainda não foram divulgados. Depois dos fortes impactos no mercado de uma decisão do STF sobre a possibilidade de cobrança retroativa de impostos, a Braskem emitiu um comunicado ao mercado informando que desde 2007, ano em que o STF reestabeleceu a possibilidade de cobrança da contribuição social sobre lucro líquido, a chamada CSLL, já recolhe regularmente o tributo. A empresa ainda diz que não possui valores em aberto e que a decisão do STF não tem qualquer impacto sobre as suas operações. Bom, e agora a gente vai continuar falando sobre mercado com o Eduardo Levi, sócio fundador da Aquilima Asset, já está aqui com a gente. Eduardo, seja sempre muito bem-vindo aqui na nossa programação. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Eduardo, a gente já vem repercutindo bastante essa situação de Americanas, aliás, todos os desdobramentos e os impactos que a gente tem visto devido a essa crise causada por Americanas. Impacto no setor de bancos, impacto em outras varejistas.
E uma das coisas que tem me chamado a atenção bastante é essa questão do crédito. Agora na Marisa a gente está vendo isso claramente. Marisa que quer rolar ali para frente suas dívidas e não está conseguindo aí uma certa, né, maleabilidade por parte dos credores privados. Aí a gente, né, traz aqui um questionamento. 2022 foi um ano em que a gente viu muitas companhias tendo uma certa facilidade para acesso a esse crédito privado. Agora, com essa crise americana, está todo mundo ali realmente com o pé atrás e fechando as torneiras. E o meu questionamento para ti é o seguinte: onde foi que essa torneira abriu e o controle se perdeu? Bom, ela se abriu quando o juro realmente estava muito baixo, né? E naquele momento, o investidor, em geral, procurava quaisquer formas de investimento. Obviamente que isso se transformou numa verdadeira fonte de demanda quando o juro voltou para o patamar onde ele se encontra agora, 13,75, começou a vir acima de 10, investir em liquidez, investir em fundos de crédito privado, que são grandes compradores de ativos como as debêntures de lojas americanas e outras empresas, elas passaram a demandar essas emissões e com isso a demanda aumentou tremendamente. Parece um contrassenso, mas não é. A demanda por lastro, a demanda por papel cresceu muito quando o juro subiu e isso permitiu que grandes empresas captassem, mas também que o mercado de capitais, que já vinha se abrindo para o chamado middle market, para as empresas de médio porte, continuasse a crescer ao longo de 2021 e 2022, até, obviamente, o começo desse ano, até, na verdade, pós-eleição, quando se perdeu um pouco da ancoragem fiscal que se esperava para os primeiros 2 anos do novo governo. Certíssimo. E a partir deste momento nós temos ali grandes fundos que não são impactados diretamente pelo caso Americanas, ou seja, não tem debêntures de Americanas nas suas carteiras. Mas o que a gente pode ver de impacto, assim, que é aquele impacto espalhado, aquele impacto que não é direto, mas de certa forma a gente consegue ali enxergar uma relação de causa e consequência? Será que os fundos de crédito privado, eles terão alguma grande questão a ser resolvida ainda neste ano? Ou o investidor, aquele que busca o crédito privado, ele pode ficar um pouco mais tranquilo, porque ainda há um mercado saudável para essa prática, Eduardo? É um mercado saudável. Tá? Isso é importante dizer, não é um risco sistêmico, não é algo como aconteceu em março de 2020, que foi muito forte, foi muito agudo, mas também que teve uma volta relativamente rápida. Só que existe um medo. No momento em que o caso Americanas veio à tona, outras empresas começaram a se movimentar e dá a entender ao mercado financeiro que buscava uma reestruturação da sua dívida. Isso é normal porque você não quer ser o primeiro nome, mas debaixo de uma nuvem tão grande quanto essa, é mais fácil você fazer esse movimento. Isso fez com que o mercado de crédito privado perdesse um pouco dos seus parâmetros de precificação. E o que a gente vê no último mês é o chamado abertura dos prêmios, o aumento dos prêmios de risco embutidos em todos os títulos de crédito privado. Dito isso, o mercado encontra agora o seu patamar um pouco mais alto. Os fundos de crédito privado não são totalmente alocados ou investidos em títulos de crédito privado, mas existe uma grande diversificação e também um percentual bem saudável em títulos públicos. O que pode acontecer, o que aconteceu com alguns fundos em janeiro e pode acontecer em fevereiro, é que eles rendam um pouco menos do que o CDI, 70%, 80% do CDI, ao invés deles darem os esperados 105%, 110% do CDI que muitos fundos de crédito privado procuram entregar.
Pode Certíssimo. falar. Eu tenho algumas perguntas aqui, porque a gente sempre fica com a cabeça cheia delas, Eduardo. A gente fala justamente sobre dívidas e a estrutura dessas dívidas que às vezes foram formadas lá com aqueles juros a 2%, atrelados à Selic. A gente pode ver uma Selic aí disparando nos tempos conseguintes. O que aconteceu? Algumas empresas menores formaram as suas dívidas com 2% do CDI, 2% da Selic, e aí a Selic ela foi aumentando constantemente ao longo do tempo. A minha grande pergunta é a seguinte: já está precificado uma queda regular nesse ano e no próximo da Selic? Porque eu conversei com muitas companhias, até as maiores companhias aqui que estão listadas na Bolsa, e elas falavam sobre um provisionamento, uma dívida que é preocupante, mas que já tinha atingido o seu caráter terminal. Você acha que com essas discussões sobre meta de inflação, talvez uma meta um pouco mais alta, talvez uma inflação um pouco mais aguda, que necessite um novo aumento na Selic aqui no Brasil, pode gerar um distúrbio no mercado de crédito aqui brasileiro? Talvez uma Selic aumentando ali para 14%, 25%, 0,25%, 0,25 ponto percentual de aumento, pode desestruturar novamente essas empresas que já estavam precificadas ali, que a Selic ia chegar em 13,75%, permanecer um bom tempo e aí depois cair? Como que está a sua visão em relação a esse movimento, essa preocupação com uma nova alta ou não? O mercado estava pedindo, agora o mercado deu uma desestressada. Como que você está olhando para essa taxa aí ao longo de 2023? É muito difícil que o Banco Central venha a subir juros agora. Não há nem razão para isso. Tá? A meta do Banco Central é conter a inflação se encontra mais baixa. O fato de não haver mais uma ancoragem fiscal e se discutir meta de inflação, fora a pressão do presidente em cima do presidente do Banco Central, você dificilmente vai ter uma alta dos juros, mas ao mesmo tempo é de se esperar, e o mercado já precifica, que o juro fique alto por mais tempo. Tá? Essa desancoragem e a discussão da meta elevam a previsão de inflação para 2023. A nossa previsão, inclusive, é mais alta do que o que o mercado precifica, próximo de 5,80, a nossa está em 6,25. Com isso, o Banco Central vai se ver obrigado a manter o juro mais alto por mais tempo, e é como o mercado hoje precifica. Tá? Nós esperamos que ele possa vir a derrubar o juro em dezembro desse ano, mas o mercado ainda precifica um juro bem elevado ao longo dos próximos 2 anos. Isso faz sentido e é assim que vem sendo precificados muitos dos novos créditos privados que vêm a mercados e estruturas. No que diz respeito a dívidas atreladas ao CDI, você vê dívidas de mais curto prazo, até 4 anos, e aquelas mais longas indexadas ao IPCA, com prêmios também mais altos do que aqueles observados há cerca de 2 anos. Com toda essa questão, com tudo isso que tem acontecido, isso acabou, claro, inevitavelmente gerando um cenário aí de incerteza, de insegurança, e acho que muitos, né, não querem nem ouvir falar agora, ninguém quer ouvir falar, é sobre debentures. E aí a minha questão contigo é, Eduardo, eu perguntei primeiro, né, onde que começou, onde que essa torneira abriu. A minha pergunta agora para você é: onde que essas empresas que dependem de um crédito ali privado para operar vão conseguir realmente ter esse crédito no mercado, já que agora o clima é de total desconfiança diante de tudo que tem acontecido? Como manter, então, a operação dessas companhias? Qual será a saída, né, para essas empresas? As empresas que realmente precisam, estão com uma alavancagem muito alta e precisam se refinanciar no primeiro trimestre desse ano, elas vão ter problemas. Elas podem, na melhor das hipóteses, conseguir se refinanciar no curto prazo e, obviamente, oferecendo garantias que anteriormente não eram necessárias, porque o mercado ele secou. Os bancos, obviamente, precisam fazer um balanço das suas perdas ou quanto eles devem provisionar de todos os ativos que eles têm em balanço,
Isso não é diferente dos fundos, não é diferente das gestoras, que precisam analisar também qual é o prêmio de risco adequado a se tomar nesse momento. Então, esse primeiro trimestre, talvez até abril, seja realmente um período preocupante, até que se tenha uma ideia melhor de onde param os juros, ou pelo menos até onde os juros permanecem elevados no nível em que eles estão. De novo, nós não temos o melhor cenário para crédito no Brasil no momento. O juro é elevado. Houve um caso que tirou do mercado a confiança nos agentes que precificam esses riscos. A gente sai de uma empresa que era classificada por uma agência de rating como AAA, mais alto nível, AAA Brasil, por outra AA+, que é o segundo mais alto, para um nível de recuperação judicial, realmente você tem aí uma falta de confiança do investidor e dos gestores na própria precificação desses riscos. Então, até que a gente tenha uma ideia melhor de onde estão os problemas e quais são as empresas mais saudáveis, e obviamente como o Banco Central deve agir olhando para o cenário de juros, cenário de inflação, não só em 2023, mas a partir de 2024, esse vai continuar sendo um cenário desafiador. Maravilha, eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação, Eduardo Levi, sócio fundador da Kinema Asset. Seja sempre muito bem-vindo aqui à nossa programação, a todos os programas da BMC News, sempre tirando as nossas dúvidas por aqui, porque são muitas, e agradeço imensamente. Tenha uma ótima semana, um bom ano para ti. Eu agradeço. Obrigado. Maravilha. Dona Débora Oliveira, mercado norte-americano. Temos agora uma redução nos ganhos lá para os principais índices acionários norte-americanos. Eu comentava aqui no começo do programa que estava todo mundo acima de 1% de oscilação positiva. Agora temos uma queda considerável para Dow Jones e S&P 500. Dow Jones oscilando a 0,81% de alta e S&P 500 0,85%. Então, praticamente os dois índices em paridade. Quem ganha um pouquinho mais de valor, mas bem menos do que o começo aqui do nosso programa, 1,18% de alta para Nasdaq. Ali, ó, que abriga os principais ativos de tecnologia e de crescimento lá nos Estados Unidos. Então, 1,18% para a Nasdaq, 0,85% para a S&P 500 e Dow Jones 0,81%. Para as commodities, agora nós temos já um encerramento nas negociações. O petróleo, tanto Brent quanto WTI, oscilando positivamente. Pouco positivamente, mas, claro, mantendo os patamares altos que nós vimos na última sexta-feira. Débora. É isso aí, por aqui a gente continua com essa alta do Ibovespa, 0,61%. O Ibov conseguindo sustentar esses 108 mil pontos, como eu falei mais cedo, até testou o patamar dos 109 mil, mas não segurou, 109.192 pontos, alta agora de 0,60. Azul vem liderando perdas aqui, mais de 4% de queda para Azul, e CVC também em queda junto com a Gol. Gol está caindo aqui nesse momento 2,38%. A gente tem notícia de Azul, inclusive, né, Gabriel? Inclusive temos sim notícia de Azul. Azul que está tendo problemas aí com a sua reestruturação financeira. Trazemos, claro, a notícia diretamente do nosso canal de atualizações lá no Telegram e também da nossa comunidade no WhatsApp. Então, antes de eu rodar aqui a notícia propriamente dita, se você quer ter essas notícias em tempo real atualizadas ali por nossa equipe, por uma equipe totalmente dedicada a atualizar em tempo real o que está acontecendo aqui no mercado brasileiro, mas também no mercado internacional, só escanear o QR Code que vai estar aparecendo aí na sua tela. Nós temos agora uma comunidade no WhatsApp, então escaneia o QR Code ou clica no link aqui na descrição deste vídeo. Você vai ter acesso, vai conseguir receber aí o dia inteirinho mesmo, enquanto o mercado estiver aberto, todas as atualizações. A gente tem atualização sobre balanço operacional de companhias, aproveitando aqui que a gente está nessa temporada de resultados, então é só clicar aí nesse
QR Code, só escanear o QR Code ou clicar no link na descrição. Falando especificamente sobre a Azul, nós temos uma notícia bem negativa para a companhia, inclusive caindo bastante no pregão de hoje. Ela tem mais um dia de queda após sobreviver ao pior momento da crise da pandemia e ser a primeira companhia aérea a voltar ao patamar da oferta anterior à Covid-19. Então nós estamos mencionando aqui nessa notícia que ela sofreu bastante no início ali das contenções, das restrições por causa da Covid, mas conseguiu sobreviver a esse momento e retomar o seu preço negociado até aquele patamar antes da pandemia. No entanto, isso tem um custo, isso tem um preço e agora nós temos a notícia de que a empresa tem que pagar em 2023 ainda, ou seja, neste ano, 3,8 bilhões de reais aos arrendadores de aviões e 700 milhões de reais aos bancos, ou seja, mais de 4 bilhões, quase 5 bilhões de reais ainda em 2023, segundo fontes do mercado. Do total, 3,2 bilhões desse valor que eu mencionei são referentes ao aluguel anual de aeronaves e 600 milhões de reais ao valor postergado ali durante a pandemia. Segundo pessoas próximas às conversas, a intenção é fechar um acordo ainda nesta semana. Então, até o fim da semana, até sexta-feira, devemos ter novas atualizações sobre a companhia. O que assusta são esses valores, né, Débora, que são necessários para a manutenção da operação dessa companhia. Tem os arrendadores, são de aluguel de aviões, mas também tem aqueles valores que foram postergados do pagamento lá do início da pandemia. Então tem valores de 2020, 2021 que devem vencer esses contratos neste ano e claro, a gente vai ter um arranjamento, um acordo entre as partes e a gente deve ter novas atualizações até o final desta semana. Isso aí. A gente vai agora para um rápido intervalo comercial. Na volta, mais notícias de mercado. Daqui a pouquinho a gente tem análise gráfica por aqui. A gente ainda vai trazer notícias internacionais. Então não sai daí que a gente volta já. PMC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Vamos agora a mais um giro de notícias aqui no nosso programa. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou hoje que pretende enviar ao Congresso até o final do semestre um pacote de mudanças na legislação trabalhista depois de passar pelo crivo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Durante a reunião da diretoria da Fiesp, ele disse ter instituído, na verdade, um grupo de trabalho para discutir mudanças na reforma trabalhista aprovada na gestão do ex-presidente Michel Temer. Marinho reforçou que o governo agirá como intermediador entre capital e trabalho, podendo atuar como árbitro em casos de conflito. E a reunião do Diretório Nacional do PT está definindo hoje, esse posicionamento que o partido deve adotar em relação aos juros praticados pelo Banco Central e que vem sendo bem criticado pelo presidente da República. Integrantes da legenda afirmam que não vem ambiente para bandeiras como Fora Campos Neto, que foi abraçada por alguns sindicatos ainda hoje na manhã dessa segunda-feira. A presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, eles criticaram a elevada taxa de juros sem focar na figura de Campos Neto no encontro, conforme relatos de algumas pessoas que estavam presentes. Segundo o líder do PT na Câmara, Zeca Disseu, a resolução com as definições sobre o que foi debatido na reunião será votada nessa tarde e deverá tratar sobre esse tema.
E o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, afirmou que o governo não fará uma orientação sobre a meta de inflação ao Conselho Monetário Nacional na reunião de quinta-feira. De acordo com ele, caberá às pessoas que compõem o Conselho interpretar a melhor forma de fazer com que essa política seja traduzida na prática. Segundo Pimenta, é natural que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministra do Planejamento, Simone Tebet, conversem sobre o assunto durante a semana, na expectativa sobre a reunião. Mas, segundo o ministro, não há uma orientação do governo sobre qualquer ação para ser adotada a essa ou aquela medida. Paulo Pimenta comentou ainda que é evidente que há uma expectativa de que a política econômica tenha uma preocupação com o equilíbrio fiscal e a meta de inflação, mas que isso precisa ser construído em um programa mais amplo, seguindo um panorama mais amplo aí na fala do ministro da Comunicação Social. E as exportações de gás natural da Rússia caíram 25% em 2022 devido à guerra na Ucrânia e o corte de fornecimento de combustível por parte de Moscou para a Europa em resposta às sanções impostas ao país por conta do conflito. Em entrevista à revista científica Energy Policy, o vice-primeiro-ministro russo Alexander Novak, ele disse que nesse último ano as vendas de gás do país diminuíram em 25%, enquanto a venda de petróleo aumentou em 7,6% em 2022. Segundo Novak, a queda na venda de gás se deu por conta da recusa de países europeus em comprar o produto russo. A Rússia cortou o fornecimento de gás natural pelo gasoduto Nord Stream 1, o principal da Europa, voluntariamente e disse que só vai retomar o envio de combustível quando os países da Europa acabarem com as sanções contra Moscou. Em compensação, a Rússia busca novos compradores de gás e se voltou para a Ásia, com um novo mercado em potencial. Novak disse que o fornecimento de gás pelo gasoduto da Sibéria para a China cresceu 48% em 2022 e atingiu nível recorde. E os aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, vão intensificar e manter o apoio à Ucrânia, segundo o secretário-geral da OTAN, que nesta segunda-feira participou de uma coletiva, onde também disse que quase um ano após a invasão, o presidente Putin não está se preparando para a paz. Ele estaria lançando novas ofensivas. Os comentários da OTAN vêm antes de uma reunião dos ministros da Defesa, da organização marcada aí para acontecer amanhã, dia 14 de fevereiro. Lembrando, Débora, que os Estados Unidos emitiram um alerta aos seus cidadãos que estejam, claro, em território russo para que se retirem imediatamente do país. Esse comunicado, esse alerta foi emitido hoje pela manhã. E o México ampliou a abertura do seu mercado para carne suína brasileira, segundo o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Agora o Brasil poderá exportar o produto in natura sem a necessidade de passar por processamento térmico em solo mexicano antes de ser vendido aos consumidores, o que vai facilitar, inclusive, o processo. No fim do ano passado, o México informou a abertura do mercado para importação de carne suína brasileira produzida em Santa Catarina, estado que já tinha o status de livre da febre aftosa, sem vacinação na época, a pedido do Brasil de acesso ao país. Mas a carne enviada para o mercado mexicano precisava ser mandado para estabelecimentos auditados, inclusive pelo Serviço de Inspeção Oficial do país, depois passar por um processo de cozimento e depois ser enlatado para então conseguir ser comercializado no México. Na semana passada, as autoridades mexicanas anunciaram a retirada dessa exigência, o que na prática torna o processo menos burocrático e agrega valor ao produto brasileiro. Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, a medida abre novas oportunidades para o fornecimento dos produtos brasileiros e a entidade espera que as vendas também possam ser ampliadas para unidades de outros estados em breve, como também Rio Grande do Sul e Paraná. Inclusive, a gente teve mais cedo uma recomendação de BRF aqui. Os papéis da BRF já vêm até performando entre os destaques de alta, olha só, liderando altas agora do Bovespa, 6,54%, depois da publicação de um relatório do Morgan Stanley,
que elevou a recomendação da ação, né, de equivalente à venda para neutro, e aí no final o banco disse que a ação já passou por forte correção e agora a recompensa em relação ao risco parece bem mais equilibrado. Para a JBS, foi reiterada pelo banco, né, a ação top pick, inclusive para Morgan Stanley. Então a gente tem o setor de frigoríficos, além de ter toda essa recomendação, esse relatório de recomendação por parte do Morgan Stanley, ainda tem notícias aí beneficiando o setor, no caso o mercado mexicano se abrindo, né, para esse setor aqui no Brasil, viu, Gabriel? Não, exatamente, dona Débora Oliveira, é aquele negócio, né, a ação só cai até alguém achar que o preço está barato e começar a comprar. Nós tivemos movimentos divergentes nessa última semana, inclusive protagonizados por dois desses grandes bancos. Nós tivemos JP Morgan e Goldman Sachs indicando ali, rebaixando os ativos tanto de Gerdau quanto Vale, falando que eles tinham subido demais. Então, aquele fundamento, aquela expectativa que o mercado tinha de bom desempenho para essas companhias, talvez não valesse a pena entrar nesse patamar de valor. Agora, esse movimento contrário. Os ativos já perderam tanto valor neste começo de ano que talvez seja uma boa oportunidade para a compra, para quem quer se posicionar, claro, no setor de frigoríficos, de proteína animal. Tem que ficar ligado nessas dinâmicas, desses novos mercados que se abrem às companhias brasileiras e o que está acontecendo em cada uma dessas operações, tanto nos Estados Unidos, quanto na Índia, quanto lá na Ásia, quanto aqui na América do Sul. Então essas companhias, elas são brasileiras, mas têm as suas operações espalhadas em todo o restante do mundo. Bom dia para a BRF, que vem apanhando aí desde o começo do ano, perdendo muito valor. Mas eu gostaria de saber agora de você que está nos assistindo, já é inscrito no canal da BMC News, só baixar um pouquinho a sua tela, tá no celular, sai um pouquinho ali desse vídeo ampliado, abaixa um pouquinho, tem ali um botão de se inscrever. Então clica nesse botão para você começar a receber, claro, os nossos conteúdos. Além de se inscrever, tem um botãozinho de notificação, ativa o sininho, é um sininho, só clicar nele que você vai receber uma notificação sempre que nós publicarmos um novo conteúdo aqui no nosso canal. Lembrando, além da nossa programação ao vivo, temos portal de notícia, temos redes sociais, temos o grupo no Telegram e também a comunidade no WhatsApp, e também produzimos conteúdos exclusivos para o nosso canal do YouTube. Então, para você se inscrever e receber tudo que nós temos aqui disponível para o mercado financeiro com informações que geram valor, é só clicar no sininho das notificações, aí você vai ser avisado sempre que nossa equipe postar um novo vídeo aqui, tiver um novo conteúdo para apresentar aos investidores. Então, é sempre um prazer tê-los por aqui, aproveitando a completude do nosso conteúdo produzido, nosso conteúdo que é produzido com bastante suor aqui por todo mundo da nossa equipe, tem equipe dedicada a todos os segmentos, então você está sempre consumindo uma partezinha aqui do nosso trabalho duro para levar informação que gera valor aos investidores que estão em casa. Gostaria de dar um oi aí para todo mundo que está no chat, o chat hoje movimentado, dona Débora Oliveira. O Helder está por aqui sempre participando, dando as suas contribuições, o Ivanildo também discutindo bastante aqui sobre as possibilidades de investimento, qual que é a taxa ideal aqui para o nosso Brasil. O MPK tá por aqui também, um joinha para você, mandou um joinha no chat, vou mandar um joinha de volta para o MPK. Nós temos a Rosana também mandando as suas opiniões, também contribuindo para que essa grande discussão que nós temos todos os dias, às vezes vai um pouco mais para a política, mas quando tem ação, economia e alguns ativos aqui no nosso chat, eu sempre gosto bastante de acompanhar. O Helder está perguntando se eu comprei Petrobras. Todas as ações ordinárias de Petrobras estão no bolso do Helder, então se ele não vender, eu não consigo comprar, Débora. Então esse é o movimento, claro. A gente não compra nada, quem está na bancada não tem opinião, a gente está aqui para passar informação, exato, mas é sempre bom. Mas olha, deixa eu trazer um pouquinho de sarro aqui com o pessoal que nos acompanha. Você falou sobre questão de política, ainda há pouco a gente trouxe essa notícia dessa reunião do diretório do PT, né? O Gabriel e a Gleisi Hoffmann estavam dando agora, concedendo uma entrevista coletiva, né, após já teve o fechamento já dessa reunião que estava acontecendo do diretório do partido, e na coletiva de imprensa a Gleisi disse que é importante que Campos Neto vá ao Congresso. A decisão do PT é de convocá-lo ao Congresso. Eu lembro que isso não é uma prática incomum, isso acontecia, né, antes, e aliás em outros países isso é natural acontecer, deixou de acontecer a partir, né, ali que depois de Bolsonaro a gente não teve mais esse tipo de movimentação acontecendo, do presidente do Banco Central e até o Congresso. O PT discutiu a retomada do controle da Eletrobras nessa reunião. A gente sabe, né, que isso já também vinha sendo pauta até de campanha do presidente eleito, né, aliás, o presidente Lula. E a meta de inflação, segundo Gleisi Hoffmann, não foi discutida nessa reunião do diretório do partido. Isso que tem trazido tanta incerteza e instabilidade para o mercado desde o final da semana passada,
Segundo Gleisi Hoffmann, não foi tocado nesse assunto de meta da inflação, não foi discutida isso na reunião do diretório do PT, pelo menos por enquanto, tá? Então a gente segue aqui acompanhando para poder trazer informações para vocês a qualquer momento. A gente sabe que tem uma gravação de um programa de televisão, né, para ser feito agora nesse finalzinho de tarde com o Campos Neto, que é presidente do Banco Central, né? Enquanto ele estiver gravando esse programa, a gente ainda terá 1 hora de pregão. Qualquer fala que saia, né, dessa gravação, isso pode afetar diretamente aqui nesse fechamento do mercado. A gente segue de olho. Então vou para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco a gente está de volta para trazer mais notícias aqui para vocês. Até já. Boa notícia. PMC News. Informação que gera valor. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. E olha só, dona Débora Oliveira, mais um dos reflexos dessa quebra na cadeia produtiva gerada pela pandemia e posteriormente pela guerra. A Volkswagen suspenderá novamente a produção em 3 das suas fábricas aqui no Brasil por falta de peças e componentes. As plantas de São Bernardo do Campo, em São Paulo, São José dos Pinhais, no Paraná, e entrarão em férias coletivas entre os dias 22 de fevereiro e 3 de março, enquanto a unidade de motores de São Carlos, também em São Paulo, paralisará a sua produção entre os dias 20 de fevereiro e 1º de março. Segundo a nota divulgada pela companhia, essa paralisação já estava programada desde o ano passado e serve justamente para equalizar esse nível de peças e componentes para que ela volte a produzir em ritmo normal após essas paralisações. É uma grande notícia, né, Débora Oliveira? Novamente, as fabricantes de automotores aqui no Brasil tendo de parar as suas plantas, parar a sua fabricação, dar férias coletivas ali aos seus funcionários por conta da falta de componentes. Nós tivemos alguns dados animadores de produção e entrega de veículos automotores nesse começo de ano. No entanto, essa notícia de Volkswagen mostra que a indústria ainda está sofrendo com essas perdas da pandemia. Um dos setores que vem mais sofrendo realmente, né? E lembrando que não é somente nessa parte automotiva, ainda existe a parte de eletrônicos mesmo, e a gente tem visto isso acontecer não somente aqui no Brasil, mas como também em outros países. A China foi um país muito impactado, né, por esse tipo, a falta de semicondutores impactou diretamente a produção, inclusive, de aparelhos da Apple, e a gente trouxe muito essa repercussão, né, esse efeito do que isso poderia ter causado, além, claro, da pandemia, que a gente sabe que
acabou isolando ali até funcionários dentro de fábricas, dentro de parques industriais, e isso acabou, claro, afetando com toda a produção, fazendo com que houvesse até escassez de alguns tipos de aparelhos, além, claro, de Apple, de outros aparelhos, outras tecnologias no mercado. Ou seja, esse é um efeito de cadeia, né, realmente o que vem acontecendo, a gente já vem assistindo e que eu acredito que pode demorar até um certo tempo para a gente ver uma normalidade, né, desse procedimento, desse processo, né, nós Gabriel? vimos uma reflexão, inclusive, na área de consoles e também de placas de vídeo. Nós tínhamos a NVIDIA ali subindo muito o preço, até ativando novamente algumas linhas que já tinham sido paralisadas a produção justamente para atender uma demanda do mercado por conta da falta de semicondutores. Isso afetou principalmente as companhias ali de console. Lembrando, a gente está no meio de uma nova geração de consoles. Sony, Microsoft, Nintendo são as grandes produtoras aí mundiais de consoles, voltados, claro, a jogos de entretenimento, a games. Nós temos o resultado recém-divulgado pela Nintendo na semana passada, inclusive, apontando que ainda sofre com a falta de semicondutores na sua linha de produção e por isso não está conseguindo integrar ali toda a sua cadeia e entregar esses produtos que são buscados no mercado. Então, a Nintendo apontando esse defeito, a Sony já dizendo que normalizou a sua cadeia de produção. Alguns players mundiais eles já estão conseguindo mitigar esses efeitos da pandemia, mas a gente ainda vê um efeito ali espalhado, que está um efeito de sistema, um efeito de cadeia durante todo aí esse tempo que nós vivemos depois da pandemia de Covid-19, Débora. É isso mesmo. Bom, por aqui, viu, vou dar um giro aqui com o pessoal, a gente está faltando pouquinho, né? A gente sabe que são 5 horas e 28 minutos. Eu estou de olho aí para ver se há alguma repercussão em relação ainda a Campos Neto nesse final do dia, era o que a gente tinha no radar aí desde mais cedo. Por enquanto, aqui a gente continua no patamar positivo, com o Ibovespa subindo 0,64%, mantendo esses 108 mil pontos, 108.767 pontos que a gente acompanha desde cedo. E aqui, ó, o dólar vai ampliando um pouco perdas, inclusive dólar futuro caindo 0,85% a R$ 5,18. Começamos o dia ali, ó, 5,24 e foi a máxima. Depois disso, fomos registrando quedas. A gente está agora mais próximo de mínimas, que a mínima do dia foi R$ 5,17. Aqui nas altas do dia, a gente continua com o BRF e aquele setor de frigoríficos. Trouxemos notícias agora há pouco em relação, né, a isso. Deixa eu trazer aqui o setor de frigoríficos para a gente dar uma olhadinha. Tem recomendação, nesse caso aqui de BRF, do Morgan Stanley, como eu falei para vocês. JBS continua sendo top pick aí do banco, 2,6% de alta. Marfrig também subindo 0,76%. Minerva, que vem na contramão, 1,82%, mas o bloco em si sobe, né? E isso apesar até da gente ter uma queda do dólar que acaba impactando aí, algumas dessas companhias são mais ligadas às exportações, as notícias têm sido muito mais positivas, né? E tem pesado melhor aí em relação principalmente à BRF, que é o que a gente vem acompanhando desde mais cedo. Um outro setor que é o que vem realmente puxando, viu, Gabriel, o índice Bovespa hoje é o setor bancário. Desde cedo, aliás, a gente começou o dia sem o apoio das commodities. Depois disso, né, a gente teve até uma virada do petróleo, com o Petrobras indo para o positivo, mas foi aqui o setor dos bancos, inclusive bancos digitais, que veio ajudando esse índice Bovespa. Itubip3 é agora quem lidera alta no setor, 3,73%. BBDC4 subindo 3,55% agora, outros papéis de Banco Bradesco também em alta. Itaúsa aqui subindo 3,4%, Itaúsa 4%. Banco do Brasil, lembrando que daqui a pouquinho no fechamento do mercado a gente vai ter resultado de Banco do Brasil. Banco do Brasil que já tinha, né? É importante lembrar, já tinha divulgado o pagamento de dividendos, inclusive, né, para esse ano. Isso já tinha beneficiado bastante o papel aí do banco e agora a gente tem resultado, vamos ver, até nesse momento a gente tem um papel aqui a R$ 40,57. Menor alta do setor por enquanto para Sambi 4, 0,26%, mas todo o setor seguindo no patamar positivo. Eu vou trazer aqui o índice Bovespa no volume negociado, para vocês verem aqui, para ilustrar melhor essa questão da alta do Ibovespa, né, puxada realmente por esse setor bancário. Olha só, Banco Bradesco, Itaú Unibanco, o maior volume, são os dois papéis que estão trazendo o maior volume de negociação, em seguida de Banco do Brasil e BPAC 11. Então o setor bancário pesando positivamente hoje para o Ibovespa. Claro que Petro 4 ali ajuda, Petrobras quando virou para o positivo foi o que fez realmente a gente dar essa boa descolada, né? Inclusive aqui para o nosso índice Ibovespa, BPAC 11, 2,27% de alta nesse momento. Na ponta negativa é a Vale, que está aqui caindo 0,29%, alguns outros papéis do setor de commodities, a gente teve queda do setor de siderurgia e mineração, e
nesse caso, lá na China, que vem realmente ali trazendo muita volatilidade na cotação do minério de ferro, porque a expectativa pela retomada econômica lá na China era muito maior do que o que vem acontecendo, do que vem sendo registrado. Então isso tem trazido aí um certo desânimo para os investidores que estão começando a ficar com um clima um pouco mais de cautela e o que acaba impactando diretamente no setor aqui também no Brasil, viu, Gabriel? Era aquele grande medo, né, Débora Oliveira, quando as medidas de restrição elas foram apartadas, elas foram diminuídas ali ao final de 2022, principalmente ali em dezembro mesmo, bem no finalzinho do ano. A grande dúvida era, por um lado, nós temos uma economia gigantesca, que é a China, uma economia em ascensão e com muito poder de investimento em infraestrutura, em consumo local, que pode bombar ali, pode ajudar muito o setor de commodities, as vendas de commodities, principalmente metálicas, agrícolas, energéticas. Mas, por outro lado, a grande dúvida é se a China estaria preparada para essa reabertura tão brusca, tão imediata que nós tivemos, até muito rápida por parte das autoridades de saúde, inclusive questionadas pela OMS. Então, de um lado da balança nós temos essa demanda represada e de outro nós temos um preparo, talvez não tão bem feito da China para uma reabertura por conta do número de vacinados, por conta do número de vacinados, inclusive, em população de risco, como idosos, gestantes e outras categorias. Então, essa é a grande dúvida. Nós não vemos, pelo menos nesse início de ano, uma China tão forte quanto nós esperaríamos, quanto nós gostaríamos. Então, o mercado está desanimando um pouco, pelo menos nesta semana, com essa demanda de commodities pelo mercado chinês. Claro, nós temos ainda uma economia que cresceu acima do esperado no ano de 2022, bem acima do esperado, na verdade, ali com aquelas divulgações do PIB. Então nós tivemos uma China claro, bem aquém do que deveria em patamares de normalidade, mas ainda muito forte, mais de 3% de crescimento. Então nós temos aqui uma grande dúvida, uma grande incógnita. Acho que a grande solução aí dos problemas, pelo menos para o mercado brasileiro, é a China voltar a consumir, já que nosso índice é bem composto aí por commodities, principalmente as metálicas e energéticas. Então, esperemos, aguardemos as notícias. No momento, o investidor está um pouco desanimado. É isso aí. Bom, vamos agora então para a nossa análise técnica do dia com Paco Moore, analista técnico, já está aqui com a gente. Paco, ótima tarde para você. Obrigado por estar aqui para participar conosco nesse fechamento do mercado, trazer aí essas análises gráficas também é muito importante, a gente seguir aí uma direção, entender para onde vai esse mercado. Boa tarde. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Gabriel. Um prazer poder estar aqui de volta com vocês. Agradeço imensamente pela participação. Paco, vamos lá. Índice Bovespa. Na sexta-feira, a gente teve ali um mercado totalmente lateralizado. A gente não tinha, não ia para frente, não ia para trás, mas ainda terminamos o dia no patamar positivo. Hoje a gente engatou uma alta um pouco melhor. E aí, nessa situação do que a gente está vendo hoje, pelo que você vem acompanhando aí, pelo menos os últimos 5 pregões, será que a gente consegue entrar agora numa tendência de alta nesse índice Bovespa, retomar o patamar dos 110 mil pontos, que é aquele patamar tão emblemático do índice Bovespa? Vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela aqui, para a gente poder analisar certinho, tá? Só um minutinho. Pronto. Então, o que eu tenho aqui para o índice, tá? Nesse momento aí, eu consigo ver o índice Bovespa, ele tentando fazer essa movimentação aqui nas médias de perna 1, uma possível perna 2, tá? Na visão técnica, a gente vê aqui uma possível consolidação ainda, tá? Então, eu não ficaria ainda muito animado com o que está acontecendo com o mercado, porque é uma consolidação, uma vez que ele não renovou o fundo anterior, ou seja, esse fundo aqui que nós temos embaixo não é maior, é mais baixo, não tem um fundo mais baixo que o fundo anterior, e por enquanto esse topo não é mais alto que o topo anterior, dando na análise técnica que a gente chama aqui de um triângulo, tá? Então, por enquanto, está afunilando esse triângulo aí, veio buscar a região de médias do Ibovespa e, por enquanto, dentro de uma consolidação aqui, os 60 minutos tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 candles, um dentro do outro, tá? É esperar para ver se ele vem romper esse topo e dar continuidade na sua tendência aqui, buscando altas para testar topos anteriores, ou se ele vem para buscar de novo essa região de fundo que já veio sendo suportada 1, 2, 3, 4 vezes, mostrando que esse fundo, essa região de 107 mil, é uma região bem interessante, tá?
Maravilha. Paco, eu gostaria inclusive de incluir um dos principais ativos aqui do nosso Ibovespa, da nossa Bolsa de Valores brasileira, um dos principais ativos que sempre aparecem aqui no nosso chat para fazer algumas perguntas, inclusive teve uma virada legal, bem interessante hoje, que é Petrobras. Gostaria de saber sobre Petro 4 principalmente, qual a sua avaliação? A gente teve um movimento muito brusco no final do ano passado, com algumas discussões sobre a presidência da companhia, uma mudança na lei das estatais, a gente acabou perdendo bastante valor, mas esse ano de 2021 está sendo bem generoso aqui com o ativo de Petrobras, então gostaria de saber sobre a sua avaliação aí para o papel, por favor. Claro, vamos lá. Petrobras, o que ela está fazendo aqui? A Petrobras, ela para esse tempo gráfico que é o semanal, deixa eu até botar aqui, senão a Débora ela vai me bater. Deixa eu botar aqui a marca d'água. Pronto. Petrobras no gráfico semanal aqui, o que ela tende a fazer, né? Está fazendo um pullback, tá? E esse pullback vindo realmente aqui na região de médias e também tem um nível de retração, podendo ser um ponto de resistência entre 29,61 até a região do 31,68. O que me chama a atenção em Petrobras é que o indicador que eu utilizo aqui para ver direção do preço, que é a balança do poder, por enquanto ela está dizendo que está subindo, ou seja, que ela quer mudar a sua direção de queda e começar a subir. Então perceba que desde a queda dela lá em mês 10, que ela só vinha caindo, a direção da balança é a primeira vez que ela vem aqui tentando ficar positiva, dizendo o seguinte, olha, se eu tenho um pivô pelo diário, pode ser que eu venha jogar esse pivô de alta, tá? E pela frequência do mercado, eu vejo aí um alvo em Petrobras lá em 30,18. Esse seria um range ali de preço, 30,18, que seria um ponto de resistência ao meu ver, tá? 30,18 até a retração de 61,8, lá 31,68. Mas, por enquanto, o ativo em tendência de alta no diário, então ele vem fazendo topos e fundos ascendentes, embora a balança venha enfraquecendo, tá? Precisa ganhar esse topo, essa região do 27,54, com a balança voltando a subir, ou seja, ficar positiva, para dar característica de tendência de alta e continuar a sua perna trade. Perfeito. Vou até pedir para o pessoal que está aqui nos assistindo para ir deixando aqui os papéis que vocês querem, a análise, inclusive, do Paco. Enquanto isso, antes da gente seguir com os pedidos aqui do chat, vou dar o tempo aqui para o pessoal estar deixando os stickers. Deixa eu pedir para você trazer uma análise aí desse dólar futuro também, né? Desse Dolfut. A gente tem uma queda hoje do dólar, mas o dólar que deu uma boa disparada na semana passada, voltando esse patamar dos 5 e lá se vai, quase 5,50, fazendo com que todo mundo dê um tchau pro Mickey. Paco, para onde vai esse dólar? O dólar, ele está bem consolidado. É óbvio que é um range grande, né? Na última vez nós, inclusive, falamos dele. Só o que eu vejo para o dólar aqui? O dólar ele vem trabalhando dentro desse range de preço, que é um range de consolidação. Então ele não consegue renovar topos nem fundos. Ele chega na região lá do 5,548, essa região de topo aqui, 5,550, não consegue passar. Mas também quando ele vem para baixo do 5 e volta tudo na cara aqui, dizendo o seguinte, olha, esse ponto aqui é um ponto de um suporte fortíssimo, enquanto lá na região do 5,550 é um ponto de resistência. É uma consolidação, a gente consegue perceber aqui pelo gráfico diário, 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas aí consolidadas, sem contar todas as outras que foi no topo, voltou no fundo, tá? Então, é um gráfico que ele está consolidado, óbvio que é um range grande de consolidação, do 5,5 até o 4,9, mas é uma consolidação. Eu vejo que o dólar, ele chegou pelo gráfico diário aqui numa região da frequência de mercado, veio buscar essa região de resistência e agora abrindo espaço para decidir uma coisa aqui, que pode ser um movimento importante para ele. Ou ele vem para queda agora, para jogar uma perna 1 de queda, uma perna 2 corretiva e dar continuidade nessa queda. E caso isso aconteça, caso essa perna de queda venha, a gente pode ter uma projeção para o dólar aí de jogar um possível alvo. Deixa eu projetar aqui, um possível alvo lá em 4,903, tá? E aí precisaria ver como que viria esse fluxo, eu analiso muito fluxo, né? Se vem com fluxo vendedor, se não vem, embora eu analise aqui e veja que a balança do dólar ainda está negativa, mostrando que esse movimento do dólar, por enquanto, de alta, é apenas uma correção. O que vai me causar aqui preocupação, caso eu queira vender,
ou se eu esteja vendido, se ele parar de cair em níveis de suporte e aí começar a subir essa balança que era negativa, começar a reverter para ficar positiva. Então ele vai ter muito mais probabilidade em jogar uma perna 3 de alta, mostrando o seguinte: olha, eu estou indo para superar resistências e os suportes estão sendo respeitados, tá? Por enquanto, segue a tendência aqui, tentando jogar a continuidade da pernada de baixa. Perna 1, perna 2, para ver se ele joga a perna 3 de queda. Exatamente, dona Débora Oliveira, o dólar ele não vem dando tchau só para o Mickey aqui no Brasil, não. Praticamente todas as principais moedas do mundo vêm perdendo valor frente à moeda norte-americana neste último mês, nesse comecinho de fevereiro. Nós temos aqui, por exemplo, o euro perdendo 1,29% de valor em cima do dólar. Nós temos a libra esterlina também 1,42%. Inclusive, o assunto economia aqui britânica é um assunto à parte, as coisas estão complicadas por lá. Temos um episódio exclusivo do Atlantic Connection, foi exibido na sexta-feira passada, justamente falando sobre o que é a economia britânica depois do Brexit, depois da pandemia, inclusive aí, depois da guerra na Ucrânia. Então, um episódio super legal. Chamo o pessoal para assistir. Libra esterlina perdendo bastante valor frente ao dólar neste mês. Aí nós temos o ien japonês 1,59% e o real brasileiro lá na 21ª posição frente a outros ativos, outras commodities, 1,92% de queda frente ao dólar. Quem está positivo? Tem apenas 3 moedas aqui positivas, que é a moeda húngara, a moeda saudita, o real saudita e o peso mexicano. O peso mexicano é o que mais se destaca positivamente, 1,42% de alta aí frente ao dólar. Inclusive, a economia mexicana ganhando bastante força nesse comecinho de ano. Paco, tem algumas pessoas aqui perguntando sobre outros ativos, mas eu queria falar sobre um ativo específico que, olha, faz tempo que eu não vejo uma notícia positiva desde as prévias operacionais, que é a Azul. Azul novamente com uma notícia negativa, perdendo bastante valor no pregão de hoje. Foi uma das primeiras aéreas, se não a primeira ali, a recuperar o valor pré-pandemia e depois despencou de novo. Então a gente tem um movimento bem forte de Azul perdendo valor nos últimos dias. Gostaria de saber da sua opinião, como que você está avaliando aí o patamar para a aérea, por favor. Vamos lá. A Azul, né, é uma companhia complicada que veio da pandemia, sofreu bastante, tentou a sua recuperação e agora volta a sofrer bastante aí no preço. Tá? A gente vê ela fazendo topos e fundos descendentes, então ela só faz as correções e não consegue mudar o comportamento ainda do preço. O que é mudar o comportamento? Pela análise técnica, a gente sabe que os pivôs, eles são interrompidos uma tendência quando ele faz um pivô na reversão, ou seja, ele vinha de topos e fundos descendentes até que ele rompe um topo anterior e começa a sua tendência de alta. Tá? Nesse caso, para esse gráfico semanal, eu não consigo ver em nenhum momento o preço fazendo um topo maior do que o topo anterior. Então é uma tendência clara de queda, está chegando num patamar que pode ser um ponto de suporte interessante, tá? Esse nível de preço aqui do 8,90. Vamos ficar atentos para ver se ele vai conseguir romper com fluxo forte vendedor, mas comprar esse ativo nessa região, eu ficaria de fora, tá? Até mesmo porque, olhando uma frequência do mercado aqui, se tiver que repetir essa frequência para baixo, o alvo da Azul é R$ 5,20. Veja a balança do poder totalmente negativa, mostrando que o preço quer cair no diário. O semanal aqui também é a mesma coisa. Eu não compraria o ativo, em hipótese alguma, tá? Mas também vender aí no fundo, eu também não vendo. Eu esperaria pelo menos uma correção um pouco mais saudável do ativo, vi testar topos anteriores, para aí sim analisar se valeria uma pena vender o ativo lá próximo da região dos R$18 mais ou menos. Certíssimo. Tinha gente perguntando aí durante todo o nosso programa se era semana de comprar Azul, justamente por essas quedas. Gente, nem todo ativo que perde muito valor vai recuperar esse valor perdido. A gente tem vários exemplos na Bolsa de Valores brasileira de ativos que estão operando muito aquém das máximas de empresas que não têm muita perspectiva aí de recuperação. Então,
não necessariamente um ativo que perde muito valor, é uma oportunidade de compra e vale a avaliação, claro, técnica, olhando para o gráfico, olhando para essas tendências de comportamento do preço. Vale olhar para os fundamentos, se você gosta de fundamentos, olhar ali para ver se a companhia consegue arcar com aquelas dívidas que está apresentando, se a operação é saudável ou não, se tem uma saída desse poço que ela está se enfiando. Então, Azul, pelo Paco, pela análise agora, não é momento de compra. Então, para você que estava esfregando as mãos, esperando aquela grande oportunidade, aquela grande tacada que você ia dar nessa semana, cuidado para não dar uma tacada cega e acertar a bolinha fora da mesa, né, Débora? É isso aí. A gente estava falando agora sobre compra, mas tem uma pergunta aqui do Everton Rocha em relação à venda Natura, no caso, viu, Paco Moura? Ele fala assim, Natura é venda? Vamos ver a Natura aqui. Olha, Natura, ele está num ponto do semanal da segunda média aqui do pullback, tá? Olhando pela frequência de mercado, eu vejo que ela está chegando muito próximo à região de frequência do mercado. E só para vocês entenderem aqui, a frequência de mercado geralmente, tá? Geralmente são pontos que os HFTs costumam operar. Então é normal a gente ver nesses alvos de frequência do mercado esses lotes grandes no book, tá? Então Natura está ali com uma região de 16,50, que seria uma região de resistência, tá? Se passar essa região e a balança do poder começar a ficar positiva, que ainda não está negativa, tá? Vai ser o momento aí depois de uma queda bem forte, para ela começar a positivar. Eu esperaria um pullback, ou seja, esperaria aí o ativo fazer uma correção e poderia ser uma correção. Então vamos supor que ele foi lá no 16,50, eu esperaria ele fazer uma correçãozinha desse tamanho. Então vou pegar ali no 16,50, botar aqui uma correção, voltar aqui na região de fundos anteriores de 11 ou até mesmo 13 reais para pensar em compra no ativo, tá? O que eu costumo falar ao invés de ir pela adivinhação, vai pela confirmação. Então vamos esperar o papel, ver o que ele vai fazer. O semanal está negativo, com o diário ainda num reme ali, que não sabe se vai ficar positivo ou negativo a balança. Está bem consolidado nesse range de preço, tá? Para cima a gente consegue ver que ele tem bastante pontos de resistência. Então tem pontos de venda? Teria, tá? Essa região desde o 15,20, o 16,80, até mesmo ali na região do 18,24, seriam pontos de resistência para a Natura. Maravilha, vou fazer uma pequena interrupção aqui na nossa conversa, Paco, só para dar uma atualização do mercado norte-americano. Vinha perdendo um pouquinho de força, no entanto, neste momento recuperando um pouco o fôlego, próximo aqui do fechamento. Nós temos Dow Jones acima de 1% de oscilação positiva, 1,07%. Nós temos S&P 500, 1,13% de oscilação positiva também, com bastante força, se recuperando daquela semana passada. Lembrando, temos dados ainda a ser divulgados nesta semana para a inflação nos Estados Unidos. Vem preocupando bastante, dado muito importante, o mercado pode se mexer aí no dia da divulgação, no caso, amanhã. Nós temos também Nasdaq oscilando 1,46%, em patamar positivo, então ganhando bastante valor. Para uma das principais commodities que nós tratamos aqui na nossa programação, que é o barril do petróleo, nós temos o barril WTI fechando o mercado aí com negociação acima dos $80, $80,14, 0,53% de oscilação positiva, e o barril de petróleo Brent 0,25% de alta, $86,61 de dólar. A gente vem falando bastante sobre esse patamar do petróleo, os ajustes de preços feitos recentemente pela Petrobras e também essa competição interna com o setor sucroalcooleiro, no caso o etanol e as companhias que estão aqui em volta. Temos São Martinho, temos outras companhias, mas tem gente destacando aqui, Paco, a Jalles Machado vai divulgar resultado após o fechamento do nosso pregão, após as 6 horas da tarde, ainda hoje. Então tem gente curiosa falando aí para eu perguntar sobre Jalles Machado. Como é que está a sua visão sobre Jalles Machado? Por favor, Paco. Vamos dar uma olhada aqui. JAL3. JAL3, Ó, é um ativo bem consolidado, tá? Semanal a gente consegue ver aqui que é um ativo que ele fica dentro desse patamar da região
de 8,14 até a região ali de 6,50. Por enquanto, a balança aqui está dando que o preço quer subir, tá? Por enquanto, ele está dizendo aqui que o preço quer subir, isso no gráfico semanal, ou seja, quando ele me diz a balança, ó, quer subir, ele está me mostrando o seguinte, cuidado, que resistências estão para ser rompidas, tá? Esse é o gráfico semanal. Pelo gráfico diário, eu consigo verificar aqui que a balança já está positiva, até bem fortezinha, mostrando que o comprador está tentando comprar o ativo. Caso venha uma tendência de alta aqui para o ativo e ele supere essa consolidação, a gente teria essa possível movimentação de frequência de mercado, joga essa frequência para cima e o possível alvo lá em 7,80, que vai dar exatamente naqueles topinhos que ele está deixando aqui da consolidação, tá? Não vejo um papel ainda saindo desse range de consolidação, a não ser que o relatório lá, a divulgação da empresa trimestral aí venha acima do esperado, e se vier para romper a consolidação, nós teremos um alvo aqui por projeção do caixote, né, da consolidação, lá em 9,79, tá? Mas por enquanto um papel bem consolidado, a gente consegue ver que é do papel essa movimentação em andar assim, igual um caranguejo de lado aqui, né? Ele não consegue sair desses extremos, aí quando rompe, ele acaba consolidando de novo, tá? Então é um mercado, é um papel que não tem muita direção no seu preço, ele vai para um lado, depois volta para o outro, vai para um lado e volta para o outro, então eu tomaria cuidado com o papel. Se for para fazer alguma coisa, se alguém acredita na venda, seria venda de topo, e para quem acredita na compra, seria uma compra de fundo. Maravilha, o papel que parece um gato, né? Adora se enfiar numa caixa, não pode ver uma caixa, se enfia e fica lá o tempo todo. Lembrando aí para os investidores, só aqui, ó, Débora, última informação, Gélis Machado reporta hoje o seu relatório, seu balanço trimestral será divulgado após o fechamento do mercado, e a videoconferência para os acionistas que estão nos acompanhando será amanhã, dia 14 de fevereiro, às 11 horas da manhã. Então é só entrar lá no site de RI, tem um link para você clicar e entrar na conferência do Zoom e acompanhar essa videoconferência de resultados. Ali vai ter a apresentação dos resultados, vai ter o que a companhia espera para este ano, quais são os seus projetos e, é claro, uma oportunidade para tirar as dúvidas com a equipe de relações com investidores, com o CFO e com o CEO da companhia. É isso aí. Deixa eu pedir aqui CSN Mineração, antes de eu trazer, até tem gente aqui perguntando se houve notícia da Oi aqui no chat. Sim, teve notícia da Oi. A Oi, os Estados Unidos aceitou o pedido lá de recuperação judicial da companhia. Então, houve sim, por isso a gente está vendo essa disparada aqui, inclusive do papel. Oi BR3 subindo mais de 28%, quase 29% de alta, tá? Daqui a pouquinho a gente pode ter uma análise disso, mas deixa eu trazer CSN Mineração, porque tem vários pedidos de várias pessoas aqui sobre CSN Mineração, perguntando se é possível, se teve um recuo, né, ou não aí do papel. CSMIN, tem como a gente dar uma olhadinha, por favor, Paco? Não é CSNA não, né? Não, CSN Mineração. CSMIN. Tá, mineração. Na verdade. Tá. CEMIG 4? Ou CEMIN 3? CEMIN 3, tá bom. Vamos lá, o que eu consigo ver aqui pro ativo, tá? É um ativo que ele tem uma frequência do mercado numa amplitude que, caso venha a subir, ele tem um alvo ali em 5,81. Tá? Esse seria o alvo pelo semanal. Veja o semanal numa tendência aqui, numa balança para cima, mostrando que possíveis pullbacks aqui, possíveis quedas, são quedas para pullbacks, ou seja, para aproveitar compras. Isso pelo semanal. Olhando o diário chegou na região de média, então o diário está chegando num pontinho aqui que poderia ser um ponto de compra, inclusive já tomou um choque aqui na região do 4,70, voltou a subir. Olhando pela frequência de mercado de queda, ou seja, como é que o mercado, como é que esse preço aqui se comporta quando ele cai, e quais são os tamanhos, a amplitude que eu tenho de queda. E eu vou reparar que é exatamente essa amplitude que ele teve aqui hoje, tá? Então um pontinho de compra que ele deixou aí no 4,70, 4,69, 4,71 seria uma região de compra. Caso ele passe dessa região e continue acentuando a sua queda, ele deixaria um possível ponto de compra um pouquinho mais embaixo aqui na região de 4,40, que inclusive foi uma região que ele deixou um fundinho anterior nessa região, tá? Então, papel em tendência de alta, topos e fundos ascendentes pelo gráfico diário. Quem não comprou pelo gráfico diário e quer esperar uma movimentação
correção aqui dos 60, eu esperaria os 60 minutos, então, fazer o seguinte, mudar esse comportamento do preço, ou seja, a balança do poder começar a ficar positiva, então o indicador aqui do preço começar a ficar positivo, ó, ficar assim bonitinho, e a gente pegaria um pullback. Então espera a balança positivar, esse preço subir, deve vir uma correção, essa correção com a balança positiva você analisa ali uma retração ou fundos anteriores e compraria num preço mais confirmado, ao invés de pegar com a faca caindo para quem tem medo. Maravilha. Eu gostaria de agradecer imensamente a participação de hoje, sempre com análises incríveis. Agradeço imensamente aí por ter aceito o nosso convite, participar desse nosso fechamento de mercado. Paco, é sempre um prazer tê-lo por aqui. O pessoal gostando bastante do nosso chat, mandando um abraço aí para você. Então, sempre muito bem recebido. Tenha sempre as portas abertas aqui da BMC News para participar da nossa programação. Muito obrigado, Paco Moura, analista técnico. Obrigado, Gabriel. Débora, boa tarde para todo mundo. Obrigada, muito obrigada mesmo. E é isso aí, Gabriel, olha só, finalzinho do dia, 0,64 de alta, 108.764 pontos. O Ibovespa conseguindo manter, então, nesse patamar positivo. E no dólar futuro, a gente tem aí uma queda expandindo de dólar, 0,94% do dólar futuro a R$ 5,18. EBRF, que vai liderando as altas aqui do dia, 7,79%. Cash 3 agora no finalzinho, aparecendo aqui na liderança das perdas. Mas Azul também caindo forte ainda, 3,97%, quase 4% de queda depois daquela notícia que a gente trouxe mais cedo, né, Gabriel? Dona Débora Oliveira, tem o Helder aqui pedindo aqui, ó, Pão de Açúcar, falando sobre açaí também. Ele quer que a gente fale só sobre as varejistas aqui de alimentos. Lembrando, a Açaí vai divulgar os seus resultados agora no dia 15, a gente está bem próximo das varejistas, então gostaria de saber de você que está nos assistindo, quer saber um pouco mais aí sobre varejistas de alimentos, a gente traz talvez um analista aí sobre o segmento, só para a gente falar sobre o assunto, tirar as dúvidas de quem está nos acompanhando. Então deixa aqui no nosso chat se você quer ver esse papo, essa conversa sobre o setor de varejo de alimentos. Inclusive, estou em conversas com uma empresa aí do segmento, não vou falar qual para não frustrar ninguém, para uma conversa no BMC Business, trazer aí os executivos da companhia para falar com a gente no BMC Business. Então, deixem aqui se vocês querem saber um pouco mais sobre o setor de varejo de alimentos. Por favor, fiquem ligados aqui na nossa programação e mandem aí. Quero saber sobre o setor de alimentos, traz aí o Pão de Açúcar, traz o açaí, traz outras companhias. Então deixe aí no nosso chat, aproveite esse canal de comunicação para pedir aí, fazer os seus pedidos, demonstrar aí o que você quer ver na programação da BMC News, que a gente está sempre de olho, o que é pauta aqui, o que o povo quer saber, o que os analistas têm ali para nos contribuir com o que vocês estão ligados aí no mercado. Então, não, quero saber sobre varejo de alimentos. Se tiver bastante gente no chat, a gente traz um especialista para conversar com a gente, né, Débora? Isso aí. E vamos ficando por aqui. Amanhã a gente está de volta com essa abertura do mercado. Às 10 horas da manhã, ao vivo para vocês. Gabriel Monteiro, na hora do almoço, né, Gabriel? Exatamente, a partir da 1h30 da tarde, nós temos BMC Stock diretamente aqui do estúdio da BMC News. Eu, Gabriel Monteiro, normalmente com a presença de Alex André, a gente bate um papo sobre o que está movimentando o mercado, quais são as principais notícias e, claro, um papo ali um pouco mais aprofundado sobre os ativos em destaque. Então, se tiver uma grande notícia, eu discuto aqui com o Alex quais são os impactos para a empresa, como que a empresa pode lidar com essa situação. A partir da 1h30, claro, BMC Stock, mas a Débora está desde o comecinho do dia, desde a abertura do mercado aqui, trazendo as principais informações, né, Débora? Isso mesmo. Então, gente, muito obrigada pela audiência de todos vocês. Gabriel, até amanhã. A gente se vê por aqui novamente na nossa programação, nessa terça-feira. Tchau, tchau. BMC News, informação que gera valor.